Durante o segundo semestre de 2017, a URGS realiza um ciclo de conferências para debater o ensino superior na América Latina e no Caribe. O foco das palestras são os 7 eixos temáticos definidos pela CRES, a Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe. A CRES acontece no ano que vem, na Universidade Nacional de Córdoba, na Argentina, o berço da reforma universitária de 1918. Nessa palestra, apresentamos Vrana Panizzi, professora da Faculdade de Arquitetura da URGS e ex-reitora da mesma universidade. Sua fala questionou os conceitos de autonomia e democracia no ambiente acadêmico, além de refletir sobre a efetividade da autonomia universitária. Fique agora com a conferência Autonomia e Democracia nas Universidades da América Latina e do Caribe. A reitora Vrana possui graduação em Filosofia pela Universidade de Passo Fundo, é bacharel em Direito, tem mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela nossa universidade, especialização em Urbanismo e doutorado na Universidade de Paris e doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Paris I, Panthéon-Sorbonne. É professora titular da nossa universidade, onde foi coordenadora do programa de pós-graduação, pró-reitora de Planejamento e de Administração e reitora por 2 mandatos entre 1996 e 2004. A reitora Vrana teve uma larga atividade também fora da universidade, foi presidente do Conselho Nacional, vice-presidente do CNPq, presidente da FEE aqui no Rio Grande do Sul, presidente também do Sebrae RS, e tem um grande conhecimento das universidades no contexto latino e ibero-americano, atuou como presidente do Conselho Universitário Ibero-Americano, enquanto foi reitora do Fórum das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul e foi presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, conhecida como ANDIVES. Recebeu muitos prêmios e condecorações, citarei apenas 2, foi condecorada com a Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Gran Cruz, em 2002, e também na categoria Comendador pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. Em 1979, recebeu a condecoração da Ordem Militar do Exército Nacional. O professor Elian Kim, que será o moderador, é doutor em Economia, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, foi diretor da Faculdade de Ciências Econômicas, pró-reitor de Infraestrutura no mandato da reitora Vrana e hoje atua como pró-reitor de Planejamento e Administração da Universidade no reitorado do professor Rui Opperman. Foi coordenador do Núcleo de Estudos em Tecnologia, Indústria e Economia Internacional, diretor superintendente e diretor técnico do Sebrae, recebeu o Prêmio BNDES de Economia em 1993. Então essas são brevemente uma leitura muito rápida do currículo da nossa conferencista, reitora Vrana, e do moderador Sorelli. Passo então de imediato, reitora Vrana, a palavra à senhora. Temos todo o tempo para lhe ouvir. Eu queria inicialmente saudar o reitor da nossa universidade, o professor Rui Opperman, e toda a equipe que trabalha com o reitor, que faz parte, enfim, da administração da universidade. Ao mesmo tempo em que eu quero parabenizar a universidade por essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma, e especialmente nos tempos que estamos vivendo, é muito importante convocar, porque eu entendo isso como uma convocação, a nossa comunidade, para que juntos, com as nossas crenças, com as nossas convicções e também com as nossas diferenças, possamos juntos trabalhar e construir e lutar pela universidade que o Brasil e a sociedade precisam. Quero fazer uma saudação aos ex-reitores, na pessoa do professor Elcio, se assim me permitirem, que está a adentrar. Quero também, ao cumprimentá-lo, cumprimento os ex-reitores. Quero saudar a diretora da minha faculdade, professora Tânia, que me honra com a sua presença hoje aqui. Ao mesmo tempo em que aqueles que trabalharam diretamente comigo, alguns estão aqui, certamente o Hélio é um deles, eu o conheci ainda naquela passagem que tive pelo Sebrae, e acho que isso me permitiu fazer com que o Hélio se aproximasse mais da universidade, que significa uma boa conquista e uma boa aquisição para todos nós. Mas quero saudar de modo especial o professor Dimitrios,
meu companheiro de várias administrações e de muitas lutas, que me honra muito também aqui a sua presença. Não que a dos demais colegas não me deixe feliz e satisfeita, todos me deixam muito honrados e eu diria que mesmo emocionados, porque depois de 15 anos é a primeira vez que falo nessa universidade. Quero cumprimentar a todos os meus colegas, portanto, professores que aí estão, meus colegas técnicos administrativos, com os quais compartilhei de tantas lutas e compartilho, né, no presente dessas mesmas lutas na construção da nossa universidade. E uma saudação especialíssima aos estudantes. Não pense que não tem muitos, tem alguns aqui, que são lá meus estudantes, que hoje de manhã tivemos aula, né, que tivemos no semestre passado, e nos quais eu deposito a mais profunda esperança, que certamente os estudantes serão aqueles que nos dão a vida, que nos dão o entusiasmo, que nos fazem rejuvenescer e nos faz mantermos a nossa permanente e acesa indignação. Eu vou falar dessa vez um pouquinho diferente do que eu costumo falar. Eu sempre me baseei em falar de forma muito efusiva, eufórica, entusiasmada. Não que eu tenha perdido isto, não perdi. Mas como eu estou numa reunião e num ciclo de conferências, não quero fugir ao padrão estabelecido por aqueles que já me antecederam nas falas aqui. O reitor, com a sua primeira fala sobre a sustentabilidade da universidade, que é o tema do encontro ao qual a universidade, as universidades do continente, estão respondendo, fazendo uma discussão sobre os desafios que temos pela frente e aquilo que fomos capazes de construir, inspirados na reforma de Córdoba, que o ano que vem, como já disse o professor Alex, o reitor Alex, é organizador e curador desse conjunto de conferências. Como ele mesmo disse, que é aquilo que nos move para apresentarmos lá uma posição da nossa universidade, do Brasil, enfim, de muitos, aqui da América Latina. E, portanto, esta conferência que foi dada pelo reitor trouxe esse tema geral e nos deu, digamos assim, o pano de fundo em relação ao qual, para e passo, com cada uma das conferências, estamos construindo. A segunda delas foi realizada pelo professor Eduardo Rolim, que é o presidente do sindicato, que falou sobre, especificamente, a reforma de Córdoba. E é o professor José Vicente, que de forma muito exemplar, fez um apanhado geral daqueles desafios que esta universidade, com base naquilo que aprendemos e construímos ao longo dos 100 anos, precisamos construir a partir do conjunto das metamorfoses pelas quais o mundo tem passado. E não é um mundo sozinho, é um mundo de suas instituições. E nas instituições, sem sombra de dúvida, tem uma que é importante, porque ainda é das perenes instituições, que é a universidade. Então, procurando estar honrando meus pares, eu me esforcei bastante. Me esforcei bastante e trouxe até uma fala escrita, que não é muito o meu costume. Certo? Até porque depois eu penso que vai se criar a memória, e eu sou daquela que prefiro construir a memória antes que a memória posteriormente, porque aí ela fica muito mais confusa e construída, talvez nem sempre com aquilo que eu queria dizer, tá? Mas certamente seria enriquecida com aquilo que vocês trazem e acrescentam. Bom, e o tema é: que autonomia e democracia se quer nas universidades latino-americanas? Por quê? Para quê e para quem? Por que ainda lutamos por autonomia? E também por democracia. Ou então é uma vez mais que a gente está atendendo isso. Nós atendemos também, motivados que estamos, porque teremos provavelmente, se tudo no mundo andar um pouco melhor, né, uma terceira grande conferência mundial de educação superior, organizada pela Unesco nos idos de final do ano que vem, ou talvez no outro ano ainda. Mas com certeza teremos esse encontro em Córdoba, tá?
Então é com essa motivação que a universidade promove esse encontro e que tem o apoio também, aqui eu quero ressaltar, da Andifes, que é a nossa Associação de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. Quero dizer também aos servidores técnicos administrativos, aos estudantes, que juntamente com aquela conferência lá em Córdoba, haverá também um encontro com os servidores técnicos administrativos, inclusive alguns estiveram aqui no encontro promovido das redes, das redes universitárias do continente aqui, que já se anteciparam um pouco nessa discussão, numa promoção do IESALC. Então vamos começar dizendo assim, algumas obviedades. Não trago, isso também eu quero fazer uma ressalva, não trago muitas coisas novas. Eu me debrucei nesse mês e pouco que tive, um pouco mais talvez, sobre tudo que eu pude ler, sobre o que se escreveu sobre a autonomia universitária. E vejam vocês que nós na academia, no geral, às vezes nos repetimos muito, Temos mais do mesmo, muitas vezes, E muitas vezes nos preocupamos, enfim, em achar a solução de imediato e propormos de imediato uma solução jurídica institucional, de modo especial quando se trata da questão da autonomia. Li também, então li tudo aquilo que desde Eunice Duran escreveu, e diga-se de passagem, que ela tem um belo texto. Podemos não concordar com a noção e a compreensão que ela tem da universidade e do porquê da autonomia. Mas certamente tem, especialmente no texto, o professor Elgio, e o senhor certamente conhece, outros tantos conhecem, sobre a extensão, os limites da autonomia, em que ela fala como a universidade foi se formando ao longo da história, os diferentes modelos de universidade com os quais nós sempre nos deparamos. Bom, li também o que escreveu Roberto Lehrer, que foi presidente do ANTS, belo presidente, diga-se de passagem, um grande reitor que é hoje da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que tem junto lá o reitor Rui, com os senhores discutido na Andifes. Li também, fui buscar também Darcy Ribeiro. O que dizia Darcy Ribeiro? Enfim, outros tantos, eu diria assim, Tunderman, professora Denise, professora Marília, e, enfim, seus textos também, organizados em diferentes encontros, evidentemente com os livros do professor Elgio e outros tantos colegas. Na realidade, eu não estou sendo capaz de fazer toda uma síntese, digamos, disso tudo, mas eu trouxe um pouco como é que eu estou vendo. Eu busquei isto. Então eu diria assim, a universidade, como sabemos, é uma instituição longeva. É uma das mais antigas instituições. Secular, costumamos dizer. E juntamente com outras poucas instituições, tem inclusive a citação de um americano que disse também lá pelas tantas que são muitas e fez uma análise, um histórico de quantas instituições nós temos que se mantiveram no tempo e no espaço. E dessas, sem sombra de dúvida, tem duas delas, a universidade e a igreja. Então, e juntamente com outras instituições, entre elas a igreja, tem passado ao longo da história por inúmeras crises, reformas, renovações, ressignificações, contra-reformas e contínuas contestações. É uma instituição, a universidade contestada. A igreja também, mas aqui nos cabe falar a universidade. Algumas vezes a universidade e a igreja estiveram juntas. E como estiveram, inclusive na nossa América Latina, lado a lado. Outras tantas em disputa, frente a frente. Mas algo elas sempre tiveram em comum: estar próximas do poder. E mesmo que a gente queira usar aquela expressão que o Roland Barthes dizia quando adentrou o Colégio de França, que ele entrava no lugar que era o único lugar fora do poder, mesmo assim nós verificamos que conhecimento, os avanços intelectuais, científicos, etc., se juntam, se colam muitas vezes ao poder. A universidade então nós vamos ver, por exemplo, mas algo elas sempre tiveram em comum: estar próximas ao poder, já disse. A igreja e o religioso, o poder religioso, de base dogmática e também da política.
enquanto guardiã da moral e dos costumes. A universidade é a ciência de base científica do poder civil, enquanto promotora do desenvolvimento e, pelo menos na fala, da igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. Aqui tem-se que tanto a fé quanto a ciência estiveram lado a lado do Estado, seja enquanto partícipe deste, seja enquanto instituição legitimadora ou contestadora desse poder. Isso, por sua vez, se deve ao fato de que ambas, antes da grande cisão entre o secular e o não secular, o movimento esse que marcou o surgimento dos Estados modernos, faziam parte de um mesmo campo de produção do conhecimento e da fé, a chamada universidade escolástica. Isso é para resumir, enfim, toda aquela história dos modelos da universidade que muitas vezes nós passamos e chegamos à nossa aposentadoria sem termos nos debruçado, no minimamente, para considerarmos o seu significado. Porque a gente sempre está muito preocupado com o nosso artigos, com as nossas coisas, de um nosso pequeno campo, ou grande campo, de estudos e pesquisa. Bom, com todo o estado do surgimento moderno, e aqui eu queria dizer, e aí, reitor, uma vez mais vou dizer, porque eu sou quase uma vaga, estou às vésperas dos meus 70 anos, sou quase uma vaga. Se não fosse agora, eu teria que, tchau e benção para todos. Mas teimosamente eu ainda permaneço. Não sei até quando, com poucas forças, mas permaneço. Bom, mas eu voltei também para algumas coisas, e a gente, quando fica mais velha, quer retomar as suas coisas do passado. E entre elas, retomei algumas coisas da filosofia, como vocês vão ver depois, e algumas coisas do direito, especialmente na Constituição do Estado, e assim por diante. Com o surgimento, portanto, aqui essas observações desses dois parágrafos têm a ver um pouco com isso. Do Estado moderno, ao mesmo tempo em que a religião é expurgada do político, a universidade se livra das amarras do divino e se laiciza, se torna laica. Pois não mais Deus confere poder aos soberanos como queria Maquiavel, mas sim os homens, aos quais estes homens, a partir do surgimento do Leviatã de Hobbes, do contrato social de Rousseau, do Estado liberal também do Rousseau, da divisão de poderes que temos a partir de Montesquieu e do surgimento das primeiras democracias, como muito bem quer Tocqueville. Temos que voltar às vezes, não, professor Zé Vicente? O senhor me inspira muito nisso, a voltar um pouco a ver os nossos clássicos. O que eles disseram? Porque hoje ainda eles passam a ter valor científico. Trazidos, adornados, né, ao nosso tempo e ao nosso lugar. Em função disso, é fato que tanto a igreja quanto a universidade tiveram ao longo da sua história muitos percalços, o que, de certa forma, dadas as capacidades de ambas de resistir, e como sabem resistir às adversidades, evidente, as tornaram em instituições tidas como perenes. Daí dizer-se, então, que essas são, talvez, do conjunto das instituições, as duas mais perenes no mundo. A igreja mantendo-se a partir da sua clausura territorial e enquanto elemento constitutor de uma identidade nacional no interior dos primeiros estados modernos. A universidade, agora laica, através da sua expansão e desterritorialização. A primeira se reafirmando a partir do religioso, a segunda a partir da sua relevância social, do seu papel em prol do desenvolvimento desses primeiros estados nacionais, a partir da formação de um corpus hiperespecializado de técnicos especialistas que passam a atuar juntos dentro do Estado. Nesse contexto, que agora não mais secular, a igreja é deixada de lado. Aí a universidade ganha espaço, se destaca com seu papel universal. E por isso mesmo, como um agente de permanente observação, pelo peso e representação que tem. Hoje, o presidente sai do hospital e, além de falar que está bem, diz que vai agora dar dinheiro para a ciência e a tecnologia.
Por quê? Porque este agente, ela está vinculado à universidade, tem um papel importante, sim. Então, por isso, a eterna vigilância é o embate e a faca. Então, a universidade, com esse papel universal, pelo peso que ela tem, e sua capilaridade, tanto local quanto internacional. Quando a gente fala em universidade, podemos falar em qualquer lugar do mundo, estamos falando sobre uma mesma coisa, com as suas especificidades, certo? Com concepções talvez diferentes. Assim, junto com os estados nacionais, nasce a universidade laica. Esta não mais tida como uma mera figurante que orbita os centros de poder, mas sim como um ator ativo, que atua ao lado e dentro do próprio Estado, motivo pelo qual esta, com o passar do tempo, passou a ser tida como um agente político que deve estar e ser observado, e por que não cooptado por aqueles que estão no poder. Contudo, levar a universidade para dentro do Estado implicou em conceder a esta o reconhecimento devido, conferindo-lhe certa liberdade, mas também certo poder no interior do Estado. Todavia, isso não foi algo que se fez do dia para a noite, mas que envolveu um longo processo, que em tempos e contextos diversos assumiram modelos de organização, os quais transitam entre o modelo universitário francês e os seus vários matizes europeus, com destaque para o modelo alemão. Me corrija a professora Denise se não estou dizendo algumas coisas fora do compasso, e o modelo americano e inglês, passando, é claro, pelo modelo latino-americano e caribenho, este que estamos repensando, com suas influências espanhola e portuguesa, que em relação a aqueles modelos e aos nossos, guarda certa especificidade. América Espanhola e nós, América Portuguesa. Dito isso, acredito que o encontro de hoje, e do qual a comunidade acadêmica participa, precisamos ser mais. Eu sempre vou dizer isso. Né? Estamos muito fragmentados. Estamos muito fragmentados todos. Professores, técnicos, estudantes. Precisamos romper tudo isso. Precisamos recuperar o nosso encantamento, a nossa indignação. Eu não perco a oportunidade de dizer isso, mas agradeço àqueles que vieram hoje aqui para me ouvir e para depois me contestar, enfim, trocarmos ideias, porque não estamos aqui só para nos contestarmos, estamos aqui para construirmos com as nossas diferenças, né? Então, ela dá seguimento a esse conjunto de conferências. O tema tem sido objeto de um sem número de pesquisas, escritos, etc., e vão em todas as latitudes. Isso eu estou me repetindo talvez um pouco daquilo que eu disse. Nessa última revista, na penúltima revista Cult, o Safatler escreve na Folha de São Paulo sempre, ele tem um artigo que diz: o que restou da universidade vale a pena ser lido. Um artigo denso, não muito comprido, mas muito bom para olhar para as universidades. Tá? O tema é antigo e dele todos querem falar. Professores, técnicos, estudantes, outros tantos setores da sociedade, os governos querem. Lembrem vocês que lá estávamos há 15, 20 anos atrás, o ministro Paulo Renato, o presidente Fernando Henrique, porque queria que nós assumíssemos uma autonomia. E disse que nós não queríamos autonomia. E nós dizíamos e continuamos dizendo: queremos autonomia, mas não qualquer uma, não a tutelada, a outorgada. Aquela construída em processos democráticos internos e externos. É esta que nós queremos. Então, governos, sindicatos, organizações empresariais, organismos internacionais, a OCDE fala, o Banco Mundial fala, os organismos regionais e outros tantos aí, desde a Unesco, inclusive. E isso, sem dúvida, se deve ao amplo reconhecimento de que conhecimento, informação e, em termos mais amplos e fundacionais, a educação, assumiram na contemporaneidade, de forma bem robusta, a classificação de bem,
bem que agrega valor e promove o crescimento e desenvolvimento da sociedade. Não há necessidade de muito esforço e revisão do que já foi dito e escrito sobre autonomia e democracia nas universidades para se constatar que quase tudo que se escreveu até agora sobre o tema sempre esteve atrelado aos aspectos jurídicos e institucionais que envolvem a questão da autonomia das e nas universidades. Por isso, se você tem uma mínima noção do direito, você que vai tratar disso, da autonomia. Todas as vezes que a Andifes promoveu uma discussão sobre autonomia, eu lá estava, há 20 anos atrás, são sempre propostas que se revestem do caráter de uma lei. É sempre jurídico-institucional. Nós precisamos sim de uma lei, mas ela vem depois. Ela é posterior a algumas definições básicas de qual queremos e para que a queremos. Quando falo das universidades, me refiro a estas como instituições autônomas em relação ao Estado, enquanto que a referência ao nas universidades diz respeito à escolha dos seus dirigentes reitores, que ainda hoje passam pela chancela do Estado, a partir de uma lista tríplice e que implica em certa ingerência do Estado sobre a primeira, inclusive nos processos. Além disso, há também entre essa vasta gama de estudos e escritos uma certa repetição, que pouco ou nada avança em função da redundância dos argumentos, que de certa forma coloca em evidência um certo conformismo que me desafia a pensar que a questão da autonomia universitária e da democracia na universidade, desde uma outra perspectiva, de um outro lugar que escapa dos ditames do direito e das discussões jurídicas que envolvem a instituição em si, que a coloca no interior do sistema político colapsado e em crise há mais. Um lugar que, desde o campo da filosofia, me leva a pensar que essa, há tanto tempo, crise, há tanto tempo anunciada por Boaventura de Souza Santos, que afinal, essa universidade vai terminar já 8 com o título doutor honoris causa, de uma universidade que se quer livre e autônoma, mas que depende do Estado para se manter. E que, a partir dessa anunciada crise institucional entre nós, aqui no Brasil, tem sua pedra de toque na discussão da necessidade ou não da universidade mudar o seu estatuto. Não, que é também a eles, também a universidades que são fundações, também a autonomia se coloca como um problema. Que também passa esse tema pelo questionar-se acerca do seu lugar no espaço e no contexto da administração pública do Estado brasileiro, muitas vezes considerada ainda como uma repartição pública, de como promover a organização administrativa da universidade internamente e, ao mesmo tempo, manter-se onde ela está. De pensar o seu financiamento, de pensar a universidade, os recursos nela investidos, mas que também envolve uma prestação de contas desta. Mas para quem essa prestação de contas? Como? Por quê? E se esta optar por do jugo do Estado se livrar? Se a universidade quiser se livrar, a quem vai prestar conta? Quando nós sabemos que todas as contas têm um ator mais maior na sociedade. Contudo, penso também que o cerne da questão não está nem nessa série de questionamentos que até aqui enrolei, mas sim que este se localiza no interesse em conhecer as concepções, os conceitos que se referem à universidade e ao seu papel, os quais antecedem a discussão que envolve a forma de autonomia e os instrumentos de ação que determinam o que as universidades podem ou não fazer e sob que vigilância. É como nós estamos, vivemos atropelado. Assim, a reflexão é mais profunda. Diria mesmo que ela é filosófica. Ela é prática, sim, mas ela tem uma razão filosófica. Por quê? Porque a autonomia é mais um valor intrínseco à universidade do que um arcabouço a determinar a sua atuação e o seu protagonismo, embora seja a mesma autonomia
necessária e imprescindível para que a universidade cumpra o seu papel, mas que também é indissociável da ideia de democracia na universidade. Ainda é importante chamar a atenção e levar em conta que o tema do seminário, Repensando a Universidade na América Latina e o Caribe, com o qual estamos nos preparando e que será o grande objeto das discussões e orientações a serem formuladas em torno do encontro da CRES em 2018 e assim por diante. E ainda mais, cujo arcabouço expressa da CRES na seguinte frase: a educação superior frente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Voltamos às linhas gerais que o reitor colocou na sua fala inicial do primeiro encontro. Pois a sustentabilidade precisa ser considerada, conforme foi salientado em uma das conferências anteriores, como um valor que tem a sua expressão ambiental, econômica, financeira, cultural, social e política. E é neste último aspecto, tão bem relevante, salientado na sua fala, professor Zé Vicente, político, que o tema de hoje se insere. Qual seja, de que a sustentação política da universidade não pode estar separada da sua autonomia e da sua democracia. Pois a universidade precisa pensar-se e repensar-se a partir dessas duas dimensões, para bem poder exercer o seu papel e ter uma efetiva ação do conjunto da sociedade. A universidade, em um contexto de crise, 20 anos depois, tem um mesmo desafio a superar, certo? Em meados da década de 90, ainda o Boaventura, que nós estamos, a universidade está a homenagear nos próximos dias, repito, publicou um texto sobre a universidade, suas crises e desafios, que ecoou de forma gutural em diversos circuitos acadêmicos e não acadêmicos, mas que logo caiu no esquecimento. Tal texto intitulava-se Da Ideia de Democracia à Universidade de Ideias e compunha uma das suas obras mais ácidas e provocativas, pela mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade. Antes do jocoso, se assim me permitirem, epistemologia do sonho. Nesse texto, o referido sociólogo português identificava as 3 crises com as quais a universidade se defrontava e se debatia naqueles tempos, a saber, a crise da hegemonia, a crise da legitimidade e a crise institucional. Tantas vezes falamos sobre. A primeira chamada da crise da hegemonia, como ele aponta, era o resultado das contradições existentes entre as funções tradicionais da universidade e aquelas que, ao longo do século XX, foram lhe sendo atribuídas, como muito bem registrou Marilene Chauí. De modo que, se por um lado, como escreve Souza Santos, a universidade tinha como função a produção da alta cultura, pensamento crítico e conhecimentos exemplares, científicos e humanísticos necessários à formação das elites que a universidade se tinha vindo a ocupar desde a Idade Média Europeia, palavras dele. Por outro, ela tinha também que, dadas as exigências que lhe eram impostas, ocupar-se da produção de padrões culturais, médios e de conhecimentos instrumentais, úteis na formação da mão de obra qualificada, esta exigida pelo desenvolvimento capitalista. Algo que, com o decorrer dos anos, a universidade foi se mostrando incapaz de lidar, de modo que, aos poucos, tanto o Estado quanto os agentes econômicos que a financiavam foram levados a procurar fora da universidade os meios alternativos que lhe permitissem atingir seus objetivos. Nós vivíamos isso, aqui, inclusive, com muitos de vocês que estão aqui, juntos. Tá? Momento a partir do qual vê-se proliferar cursos técnicos sequenciais, bem como os chamados MBAs, que ao voltar-se para o atendimento das necessidades do mercado do Estado, acabam por colocar a universidade de lado, de modo que esta, ao deixar de ser a única instituição que detinha o conhecimento do ensino superior e da pesquisa, entra numa crise de hegemonia e passa assim a ter que concorrer com outros atores,
que a partir desse momento passam a jogar o jogo. Desta primeira crise deriva a segunda, a crise da legitimidade. E aqui eu vou pular um pouquinho, porque diz o seguinte: entre a hierarquização dos saberes especializados, através das restrições de acesso e da credenciação das competências, por um lado, e as exigências sociais e políticas da democratização da universidade e a reivindicação da igualdade de oportunidades para os filhos das classes populares e populares. O que trata deriva essa crise institucional de um certo conjunto de contradições existentes no interior da universidade, que resulta da seguinte contradição entre a reivindicação da autonomia na definição dos valores de objetos da universidade e a pressão crescente de submeter esta última a critérios de eficácia e produtividade ou de responsabilidade social. É aquilo, né? O nosso relatório incomoda, né? Todo mundo tinha que apresentar, nós inclusive, para o nosso relatório de responsabilidade social, as empresas faziam isso. Por quê? Porque nós somos eficientes e eficazes. Contudo, tais crises nunca foram solvidas e eram apenas geridas no interior da universidade de modo a se evitar o seu aprofundamento. Aquele ajeito. Seu instrumento para isso observava-se, porque nós nunca fomos tratar muito das causas, gente. Isso é que nem as cidades. Nós tratamos da cidade, mas não vamos tratar das causas que a fazem assim, tão violenta, que a fazem assim, tão desqualificada, tão, enfim, etc. Bom, passado mais de 20 anos desse sonoro e gutural, de novo, grito de socorro da universidade pela mão de Alice, que pela mão de Alice nos pediu ajuda, o que mudou? Talvez pouco também. As coisas não mudam tão rápido, é verdade, mas elas exigem um esforço muito grande. Então, a crise institucional que apontamos no início desse texto tornou-se o foco, atenções e monopolizou no Brasil praticamente todas as atenções ligadas à universidade e às políticas a ela relacionadas, tanto no âmbito das propostas mais conservadoras de se manter a representatividade docente, discente, técnico-administrativo em 70, 15 e 15, em todos os órgãos colegiados representativos da maioria das IES, por exemplo, quanto reformistas, ligadas à criação do ProUni, REUNI e das novas universidades federais. Fui crítica e criticada. Sei o preço também que paguei. Acho que hoje os pontos positivos talvez sejam menores do que aqueles que uma crítica séria era capaz de mostrar. Desta feita, tem-se que tal movimento, do ponto de vista estratégico, implicou numa ilusão sistêmica e canhestra de que as crises da hegemonia e da legitimidade estariam solvidas e que, o que de fato não ocorreu, mas que, em função da crescente descaracterização intelectual da universidade, aprofundou-se ainda mais a crise da hegemonia na medida em que se inseriu novos atores que passam também a disputar o monopólio na formação de especialistas em diferentes áreas do conhecimento e que, à esteira do exposto anteriormente, levou a uma crescente segmentação e hiperespecialização do sistema universitário. É tão forte isso. Quando hoje pela manhã uma das alunas dizia assim, nós discutíamos o Estatuto da Cidade, ela dizia: mas professor, o que me surpreende é que levou tanto tempo para o Estatuto da Cidade, que diga-se de passagem bem feito, né, ter surgido. 2001 só. Já estávamos nesse outro século. Né? E mais, ele deixa muito claro uma coisa, que nós temos dificuldades. E isso nos chama, professora Tânia, a pensarmos. Não é a diretora, mas e nós, comunidade, nós, professores, nós, a comunidade acadêmica, estudantes e técnicos administrativos, né, de que, ao mesmo tempo, nós precisamos de diferentes campos de conhecimento. E aí, então, a nossa interdisciplinariedade, é para ver como é que eu estou precisando me aposentar já, eu acho. Da interdisciplinariedade se faz necessária para compreendermos os nossos objetos. Por isso, essa discussão da universidade não é só para a faculdade de educação,
nem para os dirigentes que aí estão. Mas eles associam, e é bom que temos gente da área da sociologia, da política, mas da área da física, que temos alguns, e vejo que muitas das discussões são levadas no mundo, são levadas pelos físicos nesta área. Precisamos dos matemáticos, dos químicos, certo? Então, e de todos, mas precisamos desses conhecimentos, mas precisamos daqueles que vivem no dia a dia a dificuldade de poder depois sair e trabalhar com a cidade, este objeto interdisciplinar, com tantas características. Bom, mais adiante. É preciso, como já nos apontaram, os contratualistas clássicos, daí por que a gente tem que voltar aos clássicos, que pensemos a universidade enquanto um locus privilegiado da democracia, onde deve imperar a liberdade de pensamento, a igualdade de condições e de decisões no seu interior, sem, contudo, esquecer o seu fim último, de formar cidadãos e profissionais aptos a pensar e repensar a sociedade em prol do bem comum e do desenvolvimento das condições que permitam à humanidade avançar numa direção do futuro. Mas isto não deve ser uma decisão a ser tomada de cima para baixo. Não vamos esperar que a reitoria faça, como não vamos esperar que o Ministério faça, ou que a direção da faculdade faça, né? É preciso que a universidade se sinta e seja também juridicamente autônoma. Se sinta autônoma e encontre o respaldo de uma jurisdição que valorize a sua essência e não somente a sua operacionalização. Pois será somente assim que esta se livrará das amarras daquele que a mantém sob o seu jugo e que, na alegoria de Hegel, somente continua a ser escravo na medida em que se coloca como tal em relação ao seu senhor e com ele antagoniza, sem nunca deste senhor se ver liberto. Um outro olhar, autonomia universitária e controle estatal à luz da dialética hegeliana. Então, a célebre relação dialética entre o senhor e o escravo tem sido desde muito tempo alvo de muitas discussões e apropriações tanto no campo da filosofia quanto das ciências humanas de uma maneira mais geral. E tal qual aquilo que caracteriza um texto clássico, este tem sido muitas vezes revisitado e repensado como um modo de compreensão da realidade que toma como dada a existência de uma relação antagônica entre dois polos ou categorias diversas. Contudo, desde que Marx resolveu se ocupar desta obra de Hegel, para pensar o modo como a sociedade evoluiu ao longo dos tempos, através da sua inversão e da construção de uma dialética da positivação, essa discussão se tornou uma das maiores encruzilhadas com a qual o pensamento pós-hegeliano tem se ocupado. Então, pelos mais diversos pensadores das ciências sociais, como uma forma de interpretar a realidade, buscamos nas próximas páginas nos servir da dialética da negação proposta por Hegel como mote para pensar o dilema que envolve a relação Estado e autonomia, a partir de certos condicionantes legais e históricos, que envolve o modo como o sistema universitário público está organizado no Brasil. Pois, como vimos nos itens anteriores, este segue um caminho bastante diverso daquele pelo qual enveredou toda a América Latina, com as nossas especificidades, né? Seja por seu caráter tardio das nossas universidades, seja em função das nossas especificidades da nossa metrópole portuguesa de outrora. No entanto, tem-se que o tema do senhorio e da servidão, com a qual se ocupa Hegel ao pensar a relação entre o senhor e o escravo, escapa em muito das reduções hermenêuticas do marxismo ou do pós-marxismo, na medida em que, diferentemente do que se pensa, e de como a maioria dos pós-hegelianos leem a obra de Hegel, esta não se restringe a um momento ou a um contexto histórico específico, de modo que o que importa é o modo como esta relação de existência-negação é construída entre dois elementos antagônicos, que só existem porque estão colocados em relação, mas que fora da relação deixam de existir enquanto entidades singulares e independentes. Aqui, nesse sentido, a partir do que foi proposto, do que foi exposto pela professora Eunice Duran,
podemos dizer que a relação da ideia de autonomia universitária está muito mais ligada a uma ideia de valor e existência de um certo nomos reconhecido e aceito, que impele a um desejo e interesse e manifesta que se articula a noção da physis, do que um preceito legal que, por força da lei, outorga certa parcela de poder e decisão, derivada do fantasmagórico Leviatã de Hobbes, às instituições universitárias, impelindo-as a ocupar-se de suas questões, de sua gestão no seio de um modelo de Estado cada vez mais nominalista. Este preconizado pela agenda liberal desde o século passado, que foi ontem, e que, com o neoliberalismo civil revitalizado nas últimas décadas, através de um conjunto de leis e reformas que cada vez mais têm alterado a natureza e o modo como o Estado tem se colocado em relação à sociedade. E se, por um lado, como escreve Lima Vaz, temos que, para Hegel, a luta pelo reconhecimento que inaugura o curso histórico das sociedades ocidentais tem o seu desenlace no nível do discurso ou da significação pensada, por outro, tem-se que pensar a ideia de autonomia universitária e sua relação para com o poder constituído também envolve a elaboração de todo um quadro de contingências a partir do qual tal noção pode ser pensada em termos absolutos, autonomia absoluta, em termos relativos, autonomia relativa, em termos situacionais, autonomia situacional. Movimento este que envolve o entendimento a priori dessa relação antagônica que existe entre a universidade, que se quer livre e autônoma, e o Estado que a tem sob a sua tutela. Estamos, portanto, falando de uma universidade que se quer autônoma e que, para tal, necessita do Estado para financiá-la, mas também do Estado que financia essa universidade, que se faz autônoma, mas que, dado o modo como o Sistema Superior de Ensino Federal está organizado, a tem sob seu controle. E é aí que reside o grande dilema que envolve a ideia de autonomia universitária. Qual seja, de como uma universidade pode, ao mesmo tempo em que nega a existência daquele que a financia, o Estado não deixa de existir. Como é o caso da relação que existe entre o senhor, que só se reconhece senhor na medida em que tem o outro como escravo, o Estado acaba olhando assim, e ao mesmo tempo em que o escravo somente se mantém escravo nós, porque reconhece e antagoniza com aquele que torna cativo seu senhor. Com vistas a fazer um fechamento, enfim, e de uma questão deveras inconclusa, porque este é um tema inconcluso, porque a universidade será permanente, na sua permanência ela vai sempre se perguntar sobre a sua essência, sobre a sua natureza, por ser exatamente um valor tal qual na democracia, né? Retomamos os preceitos e princípios da Reforma de Córdoba. Comecemos dizendo que a autonomia universitária na América Latina e Caribe está profundamente e intrinsecamente ligada ao movimento estudantil desencadeado no continente a partir do Manifesto e da Reforma de Córdoba. Este é, grosso modo, o lugar mítico a que fazem referência a maioria dos textos e resgates históricos que buscam delinear, construir, identificar as origens da ideia de autonomia e que, de certa forma, condiciona aquilo que hoje se pensa sobre esta no seio da maioria das nossas universidades públicas latino-americanas. Entretanto, se observarmos as diferentes análises e reflexões sobre esse movimento, o que verificamos que, embora a chamada Reforma de Córdoba tenha se constituído no referencial ideológico dos diferentes movimentos autonomistas, este manifesto não faz referência, é verdade isso, professor, eu que estou exagerando, não faz referência explícita à questão da autonomia, nem às características e ao modo como a universidade deve relacionar-se com o Estado. O que faz é uma crítica severa da vida interior da universidade, ao seu anacronismo acadêmico, ao seu autoritarismo e à postura burocrática que muitas vezes, ainda hoje, encontramos em nossas universidades. Mas
Se o movimento de Córdoba, de reforma de Córdoba, não fala explicitamente da autonomia, fica implícito o seu papel, a partir do seu caráter latino-americano e as propostas a ela ligadas. De modo que, tanto por parte do Estado quanto da universidade, a ideia de autonomia tem sido utilizada como um instrumento de múltiplos, que serve a múltiplos usos. Ora, para o Estado deixar-se de fora de suas responsabilidades diante da universidade, ora, para a universidade realizar mudanças em sua estrutura. Ora, para o Estado garantizar e colocar em prática determinadas políticas ou fomentar determinados setores da sociedade. Vão lá, procurem parcerias, procurem fazer uma coisa com os grupos da sociedade, os grandes empresários, busquem lá, cobrem uma pequena taxinha que pode ser dirigida para atender às necessidades do restaurante universitário ou outras coisas mais. Tá? O Estado garantizar e colocar em prática determinadas políticas ou fomentar determinados setores da sociedade, ora para a universidade dizer-se livre e autóctone, e assim dar efetividade aos vínculos sociais que ela estabelece com diferentes setores da sociedade. Também, quais setores? Mas qual o seu significado? Por que se fala tanto em autonomia e para que se quer autonomia? Grosso modo, podemos dizer que a ideia da autonomia a que se refere o texto da lei é como se fosse uma moeda. Aqui me refiro à ideia de dinheiro mesmo, de que uma moeda de troca. Por ora tem lastro, ora não tem. Tem de modo que seu valor é dado em função das negociações que se tem no campo daquilo que tem em dado momento. A ideia da autonomia é, por assim dizer, quase um pacto, um contrato reconhecido, uma carta de alforria de um e de outro, mas que ambos têm medo de pedir a sua execução. Ficamos com medo, muitas vezes, né? O primeiro em função do que irá perder a sua principal aliada. O Estado tem medo de perder a universidade, claro que tem. Qual é o candidato, qual é o político que quer ouvir as críticas que vêm da universidade? Tá? Perder o seu mantenedor e que terá daqui para frente que garantir sozinha a sua manutenção e sustento. De modo que temos, a partir da exegese do texto hegeliano, por um lado, ver um senhor que liberta seu escravo, mas que sem ele, para antagonizar, deixa de existir. E por outro, um escravo que se vê liberto, mas que sem seu senhor não vê possibilidade de sobreviver. E dito isso, tem-se que na prática, no seio da universidade contemporânea, a autonomia da universidade se expressa na forma como esta concretiza alguns aspectos. E esses aspectos têm um misto daquilo que o Córdoba dizia e um misto daquilo que nós falamos hoje. Quer dizer, para que autonomia? Por exemplo, a eleição dos dirigentes e a participação da comunidade. O professor Darcy Ribeiro, enquanto ele estava lá, ele viu muito claramente a experiência com os estudantes e ficou empolgado. Ele era contra a participação dos estudantes, mas ele ficou empolgado. Eu acho que ela é rica, essa participação, embora dê trabalho. Tá? Embora dê trabalho. Mas, enfim, é bom que não dá trabalho. Poucas coisas. Segundo, a formulação das regras de ingresso, permanência do seu pessoal acadêmico, administrativo, em especial, carreiras, no que se refere aos professores, aos técnicos administrativos, aos estudantes nacionais e estrangeiros. Como é que tem um estudante aqui? Sabe, tornar menos pesada e burocrática, daí sim nós podemos fazer aquilo que se quer, da valorização, da validação de estudos feitos numa universidade ou outra. Senão nós nunca vamos ser internacionalizados. Senão a nossa internacionalização é um convênio e um discurso. E muitas vezes, o que é pior, uma internacionalização que reforça, eu vou dizer isso mais adiante, algumas questões postas pelo mundo lá fora. Terceiro, na elaboração dos planos, programas, carreiras profissionais, sistemas de avaliação, no modo como são validadas as atividades de ensino, pesquisa, extensão, no modo como se dá a administração dos seus recursos financeiros com o uso de instrumentos utilizados no estabelecimento
das diretrizes, das prioridades, das metas institucionais, para que cada busca de um recurso, e o senhor que está lá na Pró-Reitoria de Planejamento sabe, só porque não pediu até o dia tal, que não foi nem determinado pelo reitor, nem determinado pelo pró-reitor, mas por alguém lá do Ministério do Planejamento, não pode mais pedir. E a pró-reitora diz que tem o recurso. Mais adiante, o modo como se estabelece e confere os diplomas, certificados acadêmicos. O que queremos fazer na universidade? Por que todos temos que fazer a mesma coisa que as outras universidades? Por que não podemos ser uma universidade diferente? Aquela que vai se orgulhar, sim, e tem muitas coisas para se orgulhar, de poder ser uma universidade autônoma, de ter uma relação mais efetiva de troca direta com a comunidade. Contudo, para instituir o seu autogoverno e as suas próprias leis, a universidade tem passado por desafios e lutas que buscam, de fato, preservar e garantir a sua governabilidade autônoma. Algo que, na maioria das vezes, encontra obstáculos que são interpostos por diferentes políticas, ações dos poderes públicos, muitas delas sustentadas por críticas e movimentos contestatórios gestados no seio da sociedade em geral e impostos a ela via organismos públicos, privados, nacionais e internacionais. Assim, se a luta pela autonomia tem marcado os longos anos da história das universidades, junto a ela está também presente o combate ao pensamento dominante, de expressão como pensamento único, que dá sustentabilidade ao predomínio dos ideais dos países metropolitanos sobre a formação e educação do conjunto das nações. Nós sempre queremos ser aquilo que a Europa é e os Estados Unidos é, nos nossos critérios, nos nossos índices, nas nossas citações, na nossa não sei o quê. Desta forma, se a autonomia é uma possibilidade que permite e garante a construção da universidade livre, a mesma é necessária para a luta contra a privatização da universidade, a desnacionalização das instituições, a sua usurpação e transformação em empresas mercantilistas. Portanto, é uma autonomia interna e externa. E, por último, o tom das reflexões e constatações, do meu ponto de vista, não encerram a discussão, mas deixam abertas algumas janelas ou múltiplas janelas, portas e não sei lá mais o que nos permite pensar os principais pontos que orientam a reforma de Córdoba e que, acredito, são importantes de serem retomados e pensados a partir de 3 eixos. O que é autonomia? O que é autonomia? Que autonomia temos para isso e para que autonomia queremos, pegando várias das nossas ações e vendo aonde podemos ter mais. Segundo, da instituição em que nós estamos, o que é uma universidade, o que queremos. Daí porque a minha discordância com o texto da Eunice Duran. E, por último, o da democracia, do modo que participamos das decisões no interior da universidade hoje e de que modo queremos participar no futuro. É uma democracia, é uma autonomia, uma democracia interna e externa.